Aula de infertilidade. A gente vai conversar sobre os mecanismos que causam a infertilidade e como investigá-los. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como tratar, como contornar esses problemas. Mas, inicialmente, o que é a infertilidade? É a tentativa, né? Então, o casal tentando gerar filhos, ou seja, tendo relações, não conseguir depois de um ano, tá? Isso é a definição de infertilidade. Geralmente, esses casais vão conseguir gerar uma criança depois do segundo ano. Isso é um dado estatístico, mas a gente já começa a investigar antes. Então, mulheres com menos de 35 anos, eu já estou autorizada a começar a investigação depois de um ano dessa queixa, ok? Então, ela me queixa que há um ano está tentando, que o casal vem tentando e não consegue. Tá? Então, eu já começo a investigação. Mulheres acima de 35 anos, eu já estou autorizada a começar a investigação depois de 6 meses que ela me queixa que está tentando e não consegue engravidar. Toda a investigação começa sempre com anamnese e exame físico. Muito detalhe aqui, muito detalhe de doenças prévias, de medicações, de hábitos. Então eu vou orientar o casal qual é o melhor momento de ter relação, eu vou orientar eles quanto ao ciclo menstrual da mulher, tá? Muita gente não sabe isso e é muito importante orientar, tá? Então esse é o primeiro momento. E é muito importante que o homem esteja presente na consulta também, tá? Ele é um fator bastante importante na causa de infertilidade, tá? Menos importante que a mulher, mas ainda assim contribui com uma parcela aí de 35% das causas de infertilidade. Esse número varia da literatura, mas é em torno disso. E muitas vezes o homem, por já ter tido um filho de um outro relacionamento, simplesmente vai ser abonado essa consulta. Não deixe isso acontecer. Ele tem que fazer parte, vai ser investigado com o espermograma, tá? Porque, independente dele já ter tido, pode ser que agora tenha uma nova causa e ele seja esse fator, ok? Então, vamos começar aqui. O que eu preciso para gestar, né? Então, se a gente pensar, eu preciso ovular, ok? A mulher precisa da ovulação. O óvulo, ele tem que passar pela tuba, então eu preciso de uma permeabilidade. Permeabilidade da tuba. E esse embrião precisa se instalar na cavidade uterina. Então, eu preciso de um endométrio e de uma anatomia uterina propícia para que isso aconteça. Então, aqui eu vou ter endométrio. E anatomia. Ok. O que eu preciso além disso? Eu preciso do espermatozoide, então eu preciso inicialmente da ereção, então esse é um fator importante. E o fator espermatozoide em si, tá? Existem várias complicações, vários problemas que estão diretamente relacionados à qualidade do espermatozoide, vamos colocar dessa maneira. Outro fator bastante importante é o muco cervical. Então, eu preciso de um muco cervical propício também para que esse espermatozoide possa adentrar a cavidade uterina. Então, preciso do muco cervical. Ok, como que eu começo essa investigação? Como que eu investigo uma ovulação, tá? Ovulação, existem vários métodos de saber se uma mulher está ovulando ou não. Existe o método da temperatura, né? Então, eu sei que a mulher, assim que ela ovula, ela aumenta 1 grau na sua temperatura basal. E se ela permanece grávida, esse 1 grau permanece, ok? Se ela não engravida, esse 1 grau volta e ela volta para o basal dela. Existem métodos que fazem essa medida, inclusive métodos aí associados à tabelinha para você verificar a sua temperatura diária e saber se você está ovulando ou não. Mas enfim, isso é um método bastante impreciso, nem todo mundo mede a temperatura da maneira correta e é trabalhoso, ok?
que eu posso fazer de investigação laboratorial? Então, para saber se a mulher está ovulando ou não. Vamos relembrar o ciclo? Então, eu tenho um ciclo em média de 28 dias, ovulando no 14º dia. Vou deixar essa média para ficar mais fácil. Que eu faço? No terceiro dia, eu posso medir FSH e estrogênio. Por que eu vou querer medir o FSH e o estrogênio? Lembra da última aula? O FSH, ele vai aumentar no início, tá? Porque o GnRH vai se pulsar da maneira que aumenta, né? Que aumenta a secreção do FSH. E o FSH no ovário, ele vai fazer com que os folículos comecem a gerar estrogênio, tá? Então, esses dois hormônios vão estar aumentando nessa fase do terceiro dia. Então, aqui no terceiro dia, eu posso dosar FSH e estradiol, ok? Depois, no quinto dia, eu começo a seriar com ultrassom. Por quê? Porque a gestante, a mulher, o folículo dominante vai começar a se diferenciar e eu vou conseguir contar ali se ela tem folículo, se ela tem reserva ovariana, vou conseguir fazer essa estimativa, tá? A partir do quinto dia, começo já a ver ali alguma diferenciação, começo a ver os folículos se proliferando, vejo se ela tem essa quantidade de folículos adequada, tá? Para ovulação, e eu vou acompanhando, assim vou vendo o crescimento do folículo dominante. Então, no quinto dia, posso começar um ultrassom seriado. E como eu sei que ela de fato ovulou? Lembra? A ovulação, ela acontece com o pico do estrogênio e depois se gera o corpo lúteo que vai aumentar a progesterona. Então, se eu dosar a progesterona no meio da fase lútea, ela tem que estar bastante aumentada. E é isso que a gente faz. Faz a dosagem, aqui próximo ao 21º dia, né, de progesterona. Então, tendo esse painel do ciclo menstrual, dos exames que eu faço, eu consigo ter uma boa ideia se a mulher está ou não menstruando. Existe um outro hormônio, chamado hormônio antimileriano. O que ele é? Ele é um hormônio que é secretado pelo folículo, tá? Pelos folículos no ovário. E ele é o mais precoce para predizer reserva ovariana, tá? Então, ele é secretado todo o ciclo menstrual, ok? Da mesma maneira que o ovário vai secretar estrogênio, ele vai estar secretando uma quantidade de hormônio antimileriano. E isso eu também posso dosar, até colocar em outra cor, aqui no terceiro dia. Então, o antimileriano. Porque se eu tenho uma mulher que eu já estou suspeitando de uma falência ovariana, eu preciso ter alguma ideia se ela ainda tem folículo, se ela ainda tem ovário que possa ovular, tá? E esse hormônio é bastante preciso, bastante precoce. Se ele não está presente, existe uma grande chance dela já ter perdido a sua reserva ovariana, tá? Se ela ovula, este muitas vezes não é o problema. Será que o problema é na passagem do óvulo aqui? Será que o óvulo não consegue de fato passar para a cavidade uterina? Bom, se esse é o problema, como que eu investigo? Eu vou fazer um exame chamado esterossalpingografia. O que é? Eu vou colocar um contraste, tá? E vou tirar um raio-x, tá? Do útero. Ver se esse contraste conseguiu extravasar pela tuba, tá? Então, eu coloco o contraste aqui, eu injeto ele, se as tubas estiverem pérvias, ele vai passar para cá e eu vou ver isso no raio-x, tá? Quando eu vejo esse extravasamento do contraste no raio-x, eu chamo de prova de Koch positiva. Então, aqui, eu vou fazer pela esterossalpingografia. É uma palavra bem grande. E aqui positivo, certo? É igual a pérvio, que é igual a Koch positivo.
Esse termo mais para as provas, às vezes acabam falando isso, você tem que saber do que se trata, ok? Ok, esterossalpingo deu normal, de fato a tuba está pérvia, e na esterossalpingografia eu também consigo ver, ter uma ideia, na verdade, da anatomia do útero. Então, se eu tenho um útero bicorno, um útero de Delfo, todas aquelas anormalidades congênitas, eu vou conseguir ter uma boa noção disso só com a esterossalpingografia, tá? E muitas vezes é isso que acaba dificultando a implantação do embrião no endométrio, tá? Bom, mas eu vi, não tinha nenhuma dessas anormalidades, a tuba estava pérvia, o que mais que eu posso investigar nessa paciente? Eu vou começar a investigar o endométrio, tá? O método mais preciso, o método padrão ouro para investigar o endométrio é a biópsia de endométrio, tá? Mas é um método invasivo. Outro método que a gente usa é a videocromatografia. O que é a videocromatografia, tá? Ela também parte do princípio de um contraste. Porém, é como se eu fizesse uma videolaparoscopia, tá? Então é um procedimento mais invasivo ainda. Muitas vezes eu vou fazer já pensando, já tendo uma ideia de que seja uma doença que vai precisar de uma correção cirúrgica, tá? Às vezes sinéquia, uma endometriose que esteja extrauterina muitas vezes, ou que eu precise fazer já essa entrada na cavidade, tá? Então eu faço essa videolaparoscopia e injeto contraste. Da mesma maneira, tá? Eu injeto por aqui e eu estou olhando com a câmera, tá? Da videolaparoscopia na cavidade. Eu vou ver o extravasamento do azul de metileno. E essa é a cromotubagem. Então, a cromotubagem é com videolaparoscopia, a esterossalpingografia é com raio-x. As duas vêm a mesma coisa, mas que é a permeabilidade, mas claro, a videolaparoscopia eu vou ter muito mais o que de fato vê ali, tá? Mas eu também posso fazer uma videoesteroscopia, tá? Entrar com a câmera aqui na cavidade uterina, para ter certeza, para visualizar de fato alguma alteração no endométrio que eu não consegui ver com a esterossalpingografia, por exemplo, implante de endometriose, às vezes um pólipo muito pequeno que não deu para ver ali no raio-x, certo? Então, a videoesteroscopia também é um método investigativo, eu vou de fato visualizar dentro do útero. Então, vejo anormalidades, vejo até mais, tenho uma ideia até melhor do que a esterossalpingografia, tá? Então, aqui eu vou ter a videosalpingografia. E a esteroscopia. Ok. E onde que entra o muco cervical, o espermatozoide? A avaliação do muco cervical, ela está muito relacionada à ovulação. E muitas vezes ela vai preceder a investigação de ovulação dessa maneira, tá? Porque é mais fácil eu fazer a avaliação do muco do que colher exames, fazer ultrassom, ok? Então, como que é essa avaliação do muco cervical? Ela é pós-coital. Então, o casal tem a relação, tá? No dia em que a mulher estaria fértil. Entre 2 horas e 12 horas depois, eu colho esse muco cervical e eu vou visualizar. Eu vou visualizar duas coisas. Se tem espermatozoide, tá? No local. Então, se de fato o espermatozoide está ali. E a qualidade desse muco cervical, se ele já foi trabalhado com o estrogênio, porque o estrogênio, o pico do estrogênio precede a ovulação. E o que o estrogênio vai fazer? Ele vai facilitar, vai deixar esse muco cervical mais receptivo para o espermatozoide, tá? Então, se até colocar sob uma lâmina de microscópio, eu vou ver aquela imagem que lembra uma samambaia, lembra a folha de uma samambaia, tá? O teste de Fernig. E eu vou ver também a elasticidade. Então, o muco cervical pré-ovulação, ele é bastante elástico, né? Se você conseguir ampliar ele até em torno aí de uns 6 centímetros, tem esse valor, e ele não se romper, é porque ele está, de fato, bastante trabalhado pelo estrogênio. É um muco que está muito perto da ovulação, se não o da ovulação, ok?
Então, aqui eu tenho o teste do muco, também chamado de teste de Sims-Runner. Esse é um termo um pouco usado, mas às vezes numa prova isso cai. E eu vou avaliar então a qualidade e a presença de espermatozoide. E como que eu vou avaliar então o componente masculino? Principalmente, não deixando de lado a anamnese e exame físico, mas é com o espermograma, tá? O espermograma ele precisa de um tempo de abstinência sexual, então é em torno de 72 horas. E eu vou colher esse material e eu vou analisar várias coisas, mas principalmente o que eu vou avaliar? Número de espermatozoides, forma e viabilidade. Até para vocês terem uma noção, então o que eu preciso olhar? Número. O que é o normal? 15 milhões, em torno disso, tá? 15 milhões de espermatozoide. Forma. A forma do espermatozoide, ok? Se ele não tem nenhuma alteração, se nada diferente está acontecendo com ele. O que é um normal? Acima de 30% dos espermatozoides terem a forma adequada. Então, o normal, 30%. E viabilidade, se esses espermatozoides estão vivos. O que eu espero no espermograma normal? Que pelo menos 75% dos espermatozoides estejam vivos. Então, viabilidade, 75%. Não precisa decorar esses valores, mas é bom ter em mente aí para não estranhar, às vezes, 15 milhões. Será que isso é muito ou pouco? Será que é o normal? Alguém fala 5 milhões, você já acha que é muito? Não é, tá? Então, só tenha em mente esses valores. E a ereção? A ereção vai fazer parte de uma investigação mais urológica, tá? Onde eu vou ver se isso tem uma causa orgânica, se isso tem uma causa psicogênica, e aí vai determinar alguns tipos de tratamento também. A maneira que a gente estruturou a aula foi para ficar mais lógico da saída da ovulação até a permeabilidade, a entrada na cavidade, o espermatozoide, a entrada na vagina. Mas não necessariamente isso vai acontecer nessa ordem. Na verdade, a investigação vai partir sempre do menos invasivo para o mais invasivo. História, exame físico, depois disso, o que eu vou investigar? Do menos para o mais invasivo. Menos invasivo, muco cervical, espermograma, tá? Então aqui eu diria um dos primeiros, vou colocar a numeração primeiro, segundo, mas é para vocês não esquecerem o espermograma. Muitas vezes o marido não vai estar lá, o parceiro não vai estar lá e eles acham que isso não é um problema e não pode deixar passar batido. Então, espermograma, muco cervical. Depois aqui, qual que é o menos invasivo? Esses exames, certo? Então, vou fazer exames de imagem, exames de sangue. Aqui, nas causas ovulatórias, é bastante importante quando a gente for falar de anovulação, não deixar passar algumas doenças sistêmicas, tá? Como tireoidismos, tá? Hipo, e alteração de nível de prolactina. Então, é interessante, além de fazer essa investigação do ciclo, acrescentar prolactina e TSH, tá? Acrescentando aqui. O que seria mais invasivo depois disso? Esterossalpingografia, ok? Eu vou injetar um contraste na cavidade. Então, aqui a permeabilidade seria o quarto. Mais invasivo do que uma esterossalpingografia, uma videoesteroscopia. E mais invasivo que isso, uma videolaparoscopia. Aqui é uma videolaparoscopia, ok? Deixa eu mudar de cor. Então, uma videolaparô. Então, aqui a gente já tem uma noção do que pode estar alterado e como eu vou investigar.
Mas que patologias que podem estar presentes aqui nesses fatores, certo? Por exemplo, na ovulação. O que pode me causar um problema de ovulação? Claro, as anovulações, certo? Então, SOP, amenorreia hipotalâmica, defeitos às vezes genéticos, que não vão ovular, que a mulher não vai ovular nunca, tá? Nunca ovulou. Então aqui eu vou ter a amenorreia, primária, secundária, várias causas aqui. Não esquecer de SOP, tá? Uma síndrome bastante importante. Permeabilidade, que doenças que podem estar aí causando problemas? Sinéquias, então, aderências, né? Eu fiz uma cirurgia prévia, eu fiz uma cirurgia às vezes próxima ali à região do ovário, como por exemplo uma apendicectomia, e foi um processo muito inflamatório, então gerou bastante aderência, isso pode estar causando aqui problemas. Outra doença que não pode deixar de ser pensada quando a gente vê aderências é uma consequência, né, uma sequela da doença inflamatória pélvica. Então aqui tem esses dois componentes principalmente. Alguma cirurgia prévia e a DIP. Anatomia e endométrio. Então o endométrio vai estar muito mais ligado a, por exemplo, uma endometriose, uma adenomiose, às vezes um mioma submucoso, tá? Essa classificação do mioma é muito importante. O mioma que está relacionado à infertilidade é o submucoso. A gente vai falar mais pra frente dos tipos de mioma. Vocês vão ver que um mioma que é seroso não tem como estar causando infertilidade, ok? Ele vai estar fora da cavidade, não vai ter como influenciar, né, na implantação do embrião. Então, mioma submucoso, endometriose, adenomiose, tudo isso são fatores do endométrio, pólipos que podem estar alterados e causando a infertilidade. Então, eu vou colocar aqui pólipo, adenomiose, endometriose e o mioma submucoso. Não esquecer dessa classificação. Alterações no muco cervical. As alterações no muco cervical vão falar bastante, vão estar muito conectadas com a ovulação, porque o muco é ditado pelos hormônios, certo? Pelo estrogênio, pela progesterona. Então vai estar relacionado a alterações aqui na ovulação. E problemas no espermatozoide, né? O que pode estar de alterado no espermatozoide? O que pode estar causando? Aí são várias causas, desde causas genéticas, causas de doenças como, por exemplo, fibrose cística, síndrome dos cílios imóveis, doenças metabólicas. Aqui tem muita coisa e é já uma área mais da urologia, mas aqui, causando alteração no espermatozoide, várias causas, desde genética até hormonal, ok? Então, aqui já dá para ter uma ideia do que está alterado numa infertilidade, como que eu investigo isso e como que eu relaciono isso com algumas patologias, certo?